Todos nós sabemos que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é um livro muito antigo, mas é que ele traz revelações surpreendentes sobre as questões da nossa vida, da história da humanidade, etc. Muitas pessoas ignoram a palavra de Deus, a Bíblia, e até mesmo dizem que ela é apenas um conto de fadas, um livro como qualquer outro. Mas o que me chama a atenção é que, com tantas evidências, com tantas provas que a Bíblia tem nos mostrado, muitas pessoas ainda continuam duvidando da palavra de Deus. Pois bem antes que a NASA, outras agências espaciais venham divulgar informações sobre o que há no universo, no espaço, etc., a Bíblia já nos revela coisas extraordinárias. Eu quero que vocês prestem muita atenção nessas imagens. Eu estou aqui no Google e eu fiz uma pesquisa, nuvens de água no espaço. Então vocês têm aqui diversas nebulosas ou nuvens que estão no espaço. Mas o sistema, eles nos ensinaram que a Terra é uma bola giratória, que a água gruda nela através de uma conversa fiada, de uma força sobrenatural chamada gravidade. O que nunca foi provado o que é a gravidade. O que na realidade são apenas teorias. Mas diante de teorias e informações verídicas e com mais clareza, as Escrituras, a Bíblia, ela traz informações mais precisas do que a própria ciência atual. Por exemplo, aqui você tem imagens, como vocês estão vendo, de nebulosas gigantescas. E você sabia que essas nuvens que estão aí em cima, né, vamos chamar de nuvens, não sou eu que chamo, mas os próprios cientistas, como vocês estão dizendo aqui, ó, descoberta cósmica, nuvem de água no espaço? Pois é, você sabia que a Bíblia já falava disso há muito tempo atrás? Muito bem, eu quero mostrar para vocês algo de extraordinário que a Bíblia nos mostra no livro de Salmos 148. A Bíblia diz assim: louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai a todos os seus anjos, louvai todas as suas legiões celestes, louvai o sol e a lua, louvai todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus. Agora preste atenção nesse versículo de número 4. Louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Então, o que é a palavra firmamento? Pessoal, muita gente pensa que firmamento seria uma atmosfera. A atmosfera não é firme. A Bíblia é clara dizendo sobre firmamento. No livro de Gênesis deixa muito claro como é o real formato da Terra. E eles escondem isso de todos nós e da humanidade. Muitas pessoas não querem aceitar por orgulho. Não conseguem compreender que o Criador criou uma terra estacionária, não uma bola giratória, uma terra plana, com o Sol e a Lua bem menores, que trabalham dentro desse sistema, chamado Sistema Terra, não Sistema Solar. Veja o que diz o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 6. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas. Então você tem um firmamento, que é exatamente essa cúpula no meio das águas. Então você tem aqui um aquário cheio de água, e aí você tem um firmamento, uma cúpula, que vai separar a água de fora da água de dentro, que são os oceanos. É simples entender isso. Você não entende porque você não quer. Disse Deus: haja um firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separou entre as águas debaixo do firmamento das águas sobre o firmamento. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde de manhã o segundo dia. Então é claro e explícito como o Criador fez o universo. E o que me chama a atenção é que, além da cúpula que você tem aqui, a Bíblia menciona que no espaço, nesse local aqui, ó, aonde há águas, chamado águas primordiais, acima da cúpula, porque nós estamos dentro de um aquário gigantesco, como relata a Bíblia Sagrada, e está aqui as referências bíblicas. Então você tem uma terra estacionária, você tem uma borda de gelo aqui, você tem as colunas da terra, você tem aqui a abóboda, você tem as nuvens que ficam dentro dessa abóboda, que são as nuvens que a gente vê, que chove, aqui, etc. Você tem o sol e lua e as estrelas, que são luzeiros, que estão firmes no firmamento.
E você tem os planetas, que são apenas estrelas errantes, que estão dentro das águas primordiais. Aqui onde eu estou passando o mouse. Muito bem. Só que aqui onde eu estou passando o mouse, existem nuvens. E essas nuvens a NASA chama de nebulosas, que é exatamente isso que a gente vê aqui. Nebulosas. E essas nebulosas têm água. Olha o que diz aqui e veja que a Bíblia já está com a razão há muito tempo. Olha o texto. Descoberta cósmica, nuvem de vapor de água no espaço tem 100 trilhões de vezes a quantidade de água da Terra. Está aqui, nuvem. Agora você percebeu que essas nuvens, essa imagem que você está vendo, apesar de ter sido feito por CGI, mas mostra aqui fora da cúpula. Isso aqui está no espaço, e o espaço é feito de água. Então você percebeu aqui, ó, descoberta cósmica, nuvem de vapor de água no espaço tem 100 trilhões de vezes a quantidade de água da Terra. Então você tem uma nuvem no espaço que tem água. E a Bíblia deixa claro, olha aqui o Salmo 148, versículo número 4, que diz: louvai-o os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvai o nome do Senhor, pois mandou, olha só, pois mandou ele e foram criados, e estabeleceu para sempre, fixou uma ordem que não passará. Louvai o Senhor da terra, monstros marinhos e abismo todos, fogo e saraiva, neve e vapor, e ventos processos que lhes escutam as palavras, montes e todos onteiros, árvores frutíferas, todos os cedros. Enfim, a Bíblia deixa muito claro que existe águas acima do firmamento. Tá? Então, gente, veja que a coisa é interessantíssima, porque a palavra de Deus, ela é verdadeira. E para aqueles que não acreditam, a terra foi tirada do meio da água e do meio da água ela subsiste. Até hoje, o que é subsiste? É que nós estamos num aquário gigantesco, inimaginável aos olhos humanos. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 5. E voluntariamente, então vocês voluntariamente, ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirado da água, e do meio da água subsiste. Agora, olha que coisa interessante aqui para você ter uma ideia. A tradução da Bíblia, que eu quero mostrar para vocês, a NBV, que diz o seguinte, Salmo 148, versículo 4, da NBV. Olha isso daqui. Louvem o Senhor, os céus imensos, as nuvens carregadas de chuva acima do firmamento. Então a Bíblia está dizendo que existem nuvens, não que estão abaixo, né? Estão abaixo. Tem nuvens que estão abaixo do firmamento, dentro do firmamento, da cúpula da terra que nós estamos vendo, e existem nuvens que estão acima do firmamento. Vou tentar colocar um desenho para a gente tentar explicar de uma maneira mais fácil, porque as pessoas estão com a mente tão cauterizada que elas não conseguem compreender a verdade das Escrituras. As Escrituras mostram. Então lá, aqui nós temos um desenho de uma nuvem, tá? Então aqui ó, nós temos a nuvem que está dentro do firmamento, nós temos uma nuvem que está fora do firmamento. Essa nuvem que está fora do firmamento, a NASA chama ela de nebulosas. Olha só, descoberta cósmica, nuvem de vapor de água. No espaço tem 100 trilhões de vezes a quantidade de água da Terra. Então você vai pegar essa informação, já que você não acredita na Bíblia, e você vai ver que essas nebulosas, quem está dizendo é a ciência, que você tanto acredita em idólatra, mas ela está dizendo que tem nuvens no espaço, carregadas de água, com mais de 100 trilhões de água muito maior do que a água que está na Terra. Então está aqui a nuvem de água, correto? Beleza. Só que a Bíblia já demonstrava isso. Vamos lá. Salmo 148, versículo 4. Louvem o Senhor, os céus imensos, as nuvens carregadas de chuva acima do firmamento. Então você tem aqui na figura ilustrativa, essas são as nuvens. Estão acima do firmamento. O firmamento é isso aqui, ó, tá? Essa abóbora aqui. Você tem as nuvens aqui dentro do firmamento, com várias nuvens,
E a Bíblia não está falando dessas nuvens que estão no firmamento. Ela está falando das nuvens que estão acima do firmamento. E dizendo para que essas louvem ao Senhor. Então, antes que você venha falar abobrinha, a própria Escritura já nos revelava a verdade. Mas eles escondem isso de você. Louvem o Senhor, os céus imensos, as nuvens carregadas de chuva, de água, acima do firmamento. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e do meio da água subsiste. Meu amigo, a verdade está aí. A palavra de Deus, ela é verdadeira. O Senhor fez a separação das águas acima do firmamento das águas que estão dentro do firmamento. Um abraço para você e que Deus possa te libertar.